Quando a vida começa a falar em sussurros. Que a paz do Cristo envolva agora o teu coração. De verdade. Sinta esse instante. Talvez você tenha chegado até aqui sem saber explicar o motivo. Um clique quase automático. Uma curiosidade estranha. Ou aquela sensação silenciosa de que essa mensagem era para você. Alma querida, neste momento, silenciamos o coração e aquietamos a mente. Pedimos licença aos benfeitores espirituais, aos mentores que nos acompanham, e a todos os amigos da luz que trabalham em favor do bem junto conosco. Essa mensagem não vem para assustar. Não vem para impor ideias. Não vem para criar medo. Ela vem como um consolo suave. Como uma conversa tranquila. Como alguém que se senta ao teu lado e diz, em voz baixa, você não está sozinho. Muitas pessoas vivem fases da vida em que algo começa a se repetir. Situações parecidas. Encontros que parecem simples, mas deixam marcas. Palavras que ecoam além do momento. E o coração sente, mesmo quando a mente tenta ignorar. Você já percebeu isso? Aquela coincidência que não passa. Aquela situação que volta com outro rosto. Aquele tema que insiste em aparecer, mesmo quando você tenta mudar de assunto com a vida. Segundo a visão espiritual, isso não acontece por acaso. Chico Xavier explicava com muito cuidado que a espiritualidade raramente se manifesta de forma espetacular. Ela não grita. Ela não invade. Ela respeita. Ela fala em tom baixo. E quando não é ouvida, ela repete. Com paciência. Com amor. Poucos sabem disso, mas muitos encontros cotidianos não chegam para ficar. Eles chegam para ensinar. E vão embora quando a lição é compreendida. Quando algo cruza teu caminho apenas uma vez e não toca teu interior, costuma desaparecer sem esforço. Mas quando toca a alma, permanece. Mesmo que você tente esquecer. E isso não é castigo. Não é cobrança. Não é destino fechado. É convite. Na visão espírita, a vida não é uma sequência aleatória de acontecimentos. Ela é um processo inteligente, amoroso e profundamente respeitoso com o livre-arbítrio. Nada te obriga. Nada te força. Mas tudo te convida a crescer. As coincidências que insistem não vêm para decidir por você. Elas vêm para mostrar possibilidades. Direções. Pontos que precisam de atenção. E antes de darmos sequência, não se esqueça de se inscrever no canal para caminhar junto em reflexões que não assustam, mas fortalecem, acolhem e ajudam a atravessar os processos da vida. Chico Xavier explicava que muitos encontros funcionam como espelhos temporários. Eles refletem algo que já existe dentro de nós, mas que ainda não foi visto com clareza. Às vezes, é um padrão emocional. Às vezes, uma ferida antiga. Às vezes, um aprendizado que ficou pela metade. No início, esse chamado é suave. Quase imperceptível. É aquele encontro simples que deixa uma sensação estranha depois. Nada demais. Mas também nada comum. Você segue a vida normalmente, mas algo ficou. Uma frase. Um olhar. Uma história que pareceu conversar com a sua. Na visão espiritual, esse é o primeiro movimento da alma. Um despertar leve. Como quem acorda antes do despertador tocar. Não há dor ainda. Não há conflito. Apenas um toque delicado dizendo, observe. Muitas vezes, nesse ponto, a razão entra em ação. Ela tenta explicar tudo rapidamente. Diz que é coincidência. Que é exagero. Que é coisa da imaginação. E isso é humano. Chico Xavier nunca desvalorizou a razão. Ele apenas lembrava que a razão, sozinha, nem sempre escuta o que o coração já percebeu. Quando o sentir é ignorado, a vida não se ofende. Ela apenas encontra outra forma de falar. E é aí que começam as repetições. A mesma situação volta, com pequenas variações. Outra pessoa. Outro contexto. Mas a mesma essência. Não para punir.
Não para pressionar, mas para oferecer uma nova chance de compreensão. A espiritualidade não usa o medo como linguagem. Ela usa a repetição amorosa. O que não é entendido, retorna. O que não é visto, reaparece. Sempre com respeito. Sempre no tempo possível de cada um. Por isso, se algo está insistindo na sua vida, não se apresse em rejeitar. Não se culpe. Não se assuste. Apenas observe. Observe o que se repete. Observe o que mais te toca. Observe o que insiste em te acompanhar mesmo quando você tenta seguir adiante. Não para julgar. Não para se cobrar. Mas para compreender. A vida está conversando com você. E ainda estamos apenas no começo dessa conversa. Na próxima parte, vamos falar sobre quando essas coincidências deixam de ser suaves e começam a incomodar. E por que, segundo os ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, esse incômodo não é sinal de algo errado, mas de algo que está amadurecendo dentro de você. Se sentir no coração, permaneça. Respire. Confie. Seguimos juntos. Com calma. Com respeito. E com paz. Quando a coincidência volta, algo muda dentro de nós. O que antes era apenas uma sensação leve começa a gerar incômodo. Não é mais só curiosidade. É desconforto. A situação se repete, mas agora toca um ponto sensível. A conversa parece insistente. A pessoa desperta emoções contraditórias. O tema retorna justamente quando você pensava que já tinha superado. E surge aquela pergunta silenciosa: por que isso ainda está acontecendo comigo? Muitos interpretam esse momento como algo negativo. Como se a vida estivesse complicando. Como se algo estivesse dando errado. Mas, na visão espiritual, é justamente o contrário. Chico Xavier explicava com muito cuidado que o incômodo não é sinal de castigo. É sinal de aproximação da consciência. É quando a alma começa a perceber que há algo pedindo mudança. Aquilo que não nos diz respeito passa sem barulho. Mas o que nos envolve profundamente, mexe. E o que mexe, incomoda. O incômodo é um convite mais claro. Ainda respeitoso. Ainda amoroso. Mas agora mais difícil de ignorar. Nesse ponto, muitas pessoas tentam fugir. Mudam de ambiente. Evitam certos assuntos. Se afastam de pessoas específicas. Criam distrações. E, por um tempo, até parece funcionar. Mas a vida não perde o fio da conversa. Segundo os ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, quando a alma evita aprender de uma forma, a lição retorna por outra. Não porque alguém esteja cobrando, mas porque algo precisa ser integrado para que o espírito siga mais leve. A coincidência que incomoda costuma trazer junto uma emoção antiga. Às vezes é medo. Às vezes é culpa. Às vezes é apego. Às vezes é dor não resolvida. Não é o encontro em si que dói. É o que ele toca. Por isso, duas pessoas podem viver situações parecidas e reagir de formas completamente diferentes. Uma segue em paz. A outra se inquieta. O que muda não é o fato externo. É o ponto interno que ele alcança. Chico Xavier lembrava que ninguém se incomoda com aquilo que já está resolvido dentro de si. O que gera reação é sempre um chamado pendente. Nesse estágio, a vida começa a repetir com mais clareza. Não para assustar, mas para acordar. A coincidência deixa de ser sutil. Ela passa a ser evidente. Quase impossível de ignorar. Você percebe padrões. Histórias que se parecem. Escolhas que levam aos mesmos resultados. Pessoas diferentes despertando as mesmas emoções. E isso cansa. Mas esse cansaço também tem função. Ele mostra que repetir respostas antigas já não satisfaz. Na visão espiritual, esse é um ponto delicado e precioso. Porque aqui nasce a possibilidade real de mudança. O incômodo quebra a ilusão de que está tudo resolvido.
Ele desmonta justificativas. Ele revela onde ainda há algo a ser cuidado. Não com dureza, mas com verdade. Chico Xavier explicava que a espiritualidade nunca força transformações. Ela apenas cria situações onde continuar igual se torna desconfortável. E isso é misericórdia. Porque permanecer no erro por ignorância é uma coisa. Mas permanecer por comodismo impede o crescimento. Quando a coincidência começa a incomodar, a alma já está pronta para dar um passo além. Ainda com medo. Ainda com dúvidas. Mas pronta. Esse é o momento em que muitos pedem sinais mais claros. Pedem respostas. Pedem que a vida explique. E a vida explica. Não com palavras, mas com experiências. É também nesse ponto que surge a sensação de estar no limite. De não querer mais repetir certas histórias. De sentir que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente o que. Esse sentimento não é fraqueza. É maturidade espiritual. Chico Xavier ensinava que a dor consciente é diferente da dor inconsciente. A primeira ensina. A segunda apenas se repete. Quando você percebe o incômodo, algo já despertou. E não há retorno completo ao estado anterior. Por isso, não se culpe por se sentir confuso. Não se critique por se sentir cansado. Não se julgue por ainda não saber a resposta. Você está no meio do processo. A vida não está contra você. Ela está te chamando para um alinhamento mais profundo. Na próxima parte, vamos falar sobre o momento decisivo. Quando a coincidência deixa de ser apenas repetição e se transforma em escolha. E por quê? Segundo Chico Xavier explicava, esse é o ponto em que a direção começa a mudar de verdade. Permaneça. Respire. Observe. O que incomoda agora é exatamente o que pode libertar depois. Seguimos juntos. Se inscreva no canal como um gesto de cuidado com você mesmo, para que essas mensagens de paz cheguem sempre que a alma pedir silêncio e clareza. Com paciência. Com clareza. E com paz. Depois do incômodo, chega um momento silencioso e decisivo. Não acontece de forma dramática. Não vem com anúncios. Mas muda tudo. É quando a coincidência deixa de ser apenas algo que se repete e passa a exigir uma resposta interior. Até aqui, a vida falou. Mostrou. Repetiu. Agora, ela aguarda. Segundo os ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, esse é o ponto em que a espiritualidade respeita ainda mais o livre-arbítrio. Nada mais será empurrado. Nada mais será forçado. A direção começa a depender da escolha. Muitas pessoas acreditam que escolher é agir externamente. Tomar decisões grandes. Romper relações. Mudar caminhos de forma brusca. Mas, na maioria das vezes, a escolha verdadeira acontece por dentro. É quando você decide não reagir como antes. Quando escolhe não alimentar o mesmo padrão emocional. Quando percebe que pode responder de forma diferente, mesmo diante do mesmo estímulo. A coincidência, nesse estágio, não vem mais para mostrar. Ela vem para confirmar. Ela aparece para que você observe se vai repetir a resposta antiga ou se vai agir com mais consciência. Chico Xavier explicava que a espiritualidade observa com profundo respeito esse momento. Porque aqui não se trata mais de aprendizado passivo. Trata-se de responsabilidade espiritual. Não responsabilidade pesada. Mas responsabilidade libertadora. A vida coloca situações parecidas diante de você não para testar, mas para oferecer a chance de uma nova postura. É como se dissesse, em silêncio. Agora você vê. O que fará com isso? Nesse ponto, muitas pessoas sentem medo. Porque escolher conscientemente significa abrir mão de velhos hábitos. De velhas justificativas. De zonas de conforto emocional. Às vezes, significa dizer não. Outras vezes, significa dizer sim a algo que antes era evitado. Mas sempre significa honestidade consigo mesmo. Segundo Chico Xavier,
quando a alma escolhe com sinceridade, mesmo que ainda com imperfeições, a vida começa a mudar de tom. As coincidências não desaparecem de imediato. Mas elas perdem o peso. O que antes incomodava profundamente começa a perder força. Não porque o problema sumiu, mas porque a consciência amadureceu. Você começa a perceber que algumas situações já não te alcançam como antes. Que certas palavras não ferem do mesmo jeito. Que algumas pessoas já não despertam as mesmas reações. Isso é sinal de alinhamento. A direção certa, nesse estágio, não é identificada pelo entusiasmo exagerado, mas pela sensação de coerência interna. Chico Xavier dizia que o caminho alinhado traz serenidade, mesmo quando é desafiador. Ele não gera euforia constante. Gera a paz possível. A escolha correta não elimina os obstáculos, mas elimina o conflito interior desnecessário. É por isso que muitas pessoas estranham quando começam a mudar por dentro. Porque o mundo externo pode continuar igual por um tempo. Mas o olhar já não é o mesmo. E isso assusta um pouco. Você percebe que não pode mais fingir que não vê. Que não pode mais repetir certas atitudes sem sentir um desconforto maior. Isso não é perda de liberdade. É ganho de consciência. Segundo a visão espiritual, quando a escolha interior acontece, a espiritualidade ajusta os caminhos ao redor. Novas pessoas surgem. Outras se afastam naturalmente. Algumas situações simplesmente deixam de se repetir. Não por mágica, mas por sintonia. A coincidência cumpriu sua função. Mas atenção! Esse processo não é instantâneo. Nem linear. Às vezes, a alma escolhe melhor em um aspecto e ainda repete padrões em outro. E isso não invalida o caminho. Chico Xavier sempre lembrava que o crescimento espiritual não exige perfeição. Exige sinceridade. Escolher a direção certa não é nunca mais errar. É errar com mais consciência e menos dureza consigo mesmo. Se você chegou até aqui na sua própria vida, saiba. Você não está atrasado. Você não falhou. Você está amadurecendo. Na próxima parte, vamos falar sobre algo muito delicado. O momento em que, após a escolha interior, a vida começa a reorganizar os encontros. E por que algumas pessoas se afastam exatamente quando você começa a se alinhar. Isso não é perda. É ajuste. Permaneça. Confie no processo. A direção certa não grita. Ela se confirma em silêncio. Seguimos juntos. Com respeito. Com consciência. E com paz. Se esse conteúdo te trouxe alívio, se inscreva no canal e permita que esse espaço continue te acompanhando com respeito, luz e consciência. Depois que a escolha interior acontece, mesmo que de forma ainda frágil, algo começa a se reorganizar ao redor. Não de maneira abrupta. Não com grandes anúncios. Mas com movimentos sutis que, aos poucos, se tornam evidentes. Muitas pessoas estranham essa fase. Porque acreditam que, ao escolherem um caminho mais consciente, tudo deveria melhorar imediatamente. Mas a vida tem seu próprio ritmo de ajuste. Segundo os ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, quando a alma muda a frequência, os encontros também precisam se reorganizar. E nem todos os vínculos permanecem. Algumas pessoas começam a se afastar sem conflito. Outras parecem perder o sentido. Certos ambientes já não combinam com o que você sente por dentro. Isso costuma gerar um tipo específico de tristeza. Não é raiva. Não é rejeição. É um luto silencioso pelo que já não cabe mais. E aqui é importante acalmar o coração. Esse afastamento não é punição. Não é fracasso. Não é abandono espiritual. É alinhamento. Chico Xavier explicava que muitas relações existem para cumprir funções específicas em determinado momento da vida. Elas chegam, ensinam, ajudam, provocam crescimento e, quando a lição se completa, naturalmente se transformam ou se encerram. Insistir em manter o que já cumpriu seu papel gera sofrimento desnecessário. Por isso, quando você percebe que certas presenças começam a pesar, não se culpe.
Nem culpe o outro. O afastamento, nesses casos, é um gesto de respeito mútuo entre as almas. Ao mesmo tempo, novos encontros começam a surgir. Às vezes discretos. Às vezes inesperados. Mas diferentes. São pessoas que não exigem máscaras. Que não despertam competição. Que não alimentam conflitos antigos. Esses encontros trazem sensação de reconhecimento, mesmo sem intimidade imediata. Como se algo encaixasse sem esforço. Na visão espiritual, isso acontece porque a sintonia mudou. Chico Xavier dizia que a vida aproxima semelhantes em momento de aprendizado, mas também aproxima aqueles que podem se ajudar a avançar. Nem todo encontro novo é para durar. Mas muitos vêm para confirmar que você está seguindo uma direção mais coerente com sua consciência. É comum, nesse período, sentir-se mais sensível, mais atento, às vezes até mais solitário. Isso não é retrocesso. É fase de reorganização interna. Quando antigos ruídos se afastam, o silêncio aparece. E o silêncio pode assustar quem estava acostumado ao barulho emocional. Mas é nesse silêncio que a direção começa a se tornar clara. Chico Xavier explicava que a orientação espiritual não se manifesta no tumulto constante. Ela se revela na serenidade possível. Quanto mais você respeita esse tempo, mais a vida se ajusta sem sofrimento desnecessário. Forçar permanências. Forçar vínculos. Forçar situações que já perderam sentido só prolonga o incômodo. O alinhamento verdadeiro não exige ruptura violenta. Ele acontece quando você se permite seguir com honestidade. É importante lembrar que nem todo afastamento é definitivo. Alguns vínculos apenas mudam de lugar, de intensidade, de função. E tudo isso faz parte do mesmo processo amoroso. Se você sente que sua vida social, emocional ou até profissional está passando por mudanças silenciosas, observe com gentileza e se sentir no coração neste momento, se inscreva no canal para seguir recebendo mensagens que não julgam, não pressionam, apenas orientam com serenidade. Não interprete isso como perda imediata. Pergunte a si mesmo se não é apenas a vida reorganizando os encontros para combinar com quem você está se tornando. Na próxima parte, vamos falar sobre um ponto essencial. Como reconhecer, no meio dessa reorganização, quais encontros realmente apontam a direção certa. E como diferenciar intuição de medo. Essa clareza é o que traz segurança ao coração. Permaneça. Respire. Confie no ritmo. O que se afasta libera espaço. E o que se aproxima tem propósito. Seguimos juntos. Com compreensão, com equilíbrio e com paz. Em meio a essa reorganização silenciosa, surge uma dúvida muito comum. Como saber se o que você sente é intuição ou apenas medo disfarçado? Como reconhecer, entre tantos sinais internos, qual realmente aponta a direção certa? Essa pergunta não é simples. E, segundo os ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, ela não deve ser respondida com pressa. A intuição verdadeira não nasce da urgência. Ela nasce da clareza tranquila. O medo fala alto. Ele pressiona. Ele cria cenários. Ele exige respostas imediatas. A intuição, ao contrário, não grita. Ela sugere. Ela orienta. Ela permanece. Mesmo quando você tenta ignorá-la, ela volta com a mesma mensagem, sem mudar o tom. Chico Xavier explicava que a direção espiritual correta não se reconhece pela ausência total de dificuldades, mas pela presença de coerência interior. O caminho certo pode ser desafiador. Pode exigir renúncias. Pode gerar insegurança inicial. Mas ele não gera desespero constante. Quando a decisão vem do medo, o corpo reage com tensão. A mente acelera. O coração se fecha. Quando a decisão vem da intuição, mesmo que exista receio, há uma base de serenidade sustentando a escolha. É como atravessar um rio com cuidado, mas sabendo que há margem do outro lado. Outro ponto importante é observar o efeito dos encontros após o contato.
Depois de estar com determinada pessoa, você se sente mais confuso ou mais centrado, mais pesado ou mais consciente. Chico Xavier dizia que os encontros alinhados não nos esgotam espiritualmente. Eles podem cansar o corpo, mas fortalecem a alma. Já os encontros desalinhados drenam energia, mesmo quando parecem agradáveis na superfície. Essa percepção não é julgamento do outro. É autoconhecimento. Nem todo encontro difícil é negativo. E nem todo encontro agradável é positivo. A direção certa se revela mais pelo efeito a longo prazo do que pela sensação imediata. Outro sinal importante é a constância. A intuição não muda de opinião a cada emoção. Ela se mantém firme, mesmo quando você oscila. O medo é instável. Hoje diz uma coisa. Amanhã diz outra. Chico Xavier ensinava que a orientação espiritual é simples. Quem complica é a ansiedade humana. Quando você silencia um pouco mais, observa um pouco mais e reage um pouco menos, a direção começa a se destacar naturalmente. Não como uma ordem, mas como uma compreensão. É nesse momento que muitas pessoas percebem que já sabem o que precisam fazer. O que falta não é resposta. É coragem serena. Coragem não no sentido de força bruta, mas de fidelidade ao que se sente verdadeiro. Seguir a direção certa nem sempre agrada a todos. Nem sempre mantém todas as relações. Nem sempre preserva antigas imagens. Mas preserva algo essencial: a integridade da consciência. Chico Xavier lembrava que a paz verdadeira não vem de agradar o mundo, mas de não se violentar internamente. Quando você começa a honrar essa direção, a vida responde com mais clareza. As coincidências diminuem. Os conflitos se suavizam. As escolhas ficam menos dramáticas. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você parou de lutar contra o que já compreendeu. Se neste momento da sua vida você sente que algo pede uma decisão mais honesta, saiba que isso não é pressão espiritual. É maturidade. Você não está sendo cobrado. Você está sendo preparado para seguir com mais leveza. Na próxima e última parte, vamos falar sobre o resultado desse caminho. O que acontece quando a direção é assumida com humildade e constância. E como a vida passa a confirmar, em pequenos gestos, que você está no lugar certo. Permaneça em silêncio interior. Confie no que se repete com paz. E siga um passo de cada vez. Seguimos juntos. Se inscreva no canal para caminhar junto em reflexões que não assustam, mas fortalecem, acolhem e ajudam a atravessar os processos da vida. Com lucidez. Com mansidão. E com paz. Quando a direção é assumida com humildade e constância, a vida começa a responder de forma diferente. Não com grandes sinais externos, mas com pequenas confirmações silenciosas. As coincidências que antes insistiam deixam de se repetir. Não porque a vida parou de falar, mas porque você começou a escutar. Os encontros passam a ter outra qualidade. Mesmo os desafiadores vêm com menos peso. E os que permanecem trazem sensação de coerência, não de conflito. Segundo os ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, quando a consciência se alinha, a espiritualidade deixa de repetir lições e passa a sustentar o caminhar. Você percebe que não precisa mais de provas constantes. Que não precisa de sinais espetaculares. Que não precisa entender tudo. Há uma confiança tranquila que se instala. Isso não significa ausência de dificuldades. A vida continua sendo vida. Com desafios. Com impermanências. Com aprendizados contínuos. Mas algo muda profundamente. O modo como você atravessa tudo isso. Você deixa de lutar contra o que sente. Deixa de negar o que já compreendeu. Deixa de se violentar para caber em caminhos que já não são seus. E essa honestidade interior gera paz. Chico Xavier ensinava que a paz não é um prêmio para quem acerta tudo. É consequência de quem age com sinceridade diante da própria consciência. Quando você segue a direção que traz silêncio interior, mesmo com medo, a vida se ajusta. Não imediatamente.
mas de forma consistente. As respostas chegam. Às vezes através de uma conversa simples. Às vezes através de um alívio inesperado. Às vezes através de uma clareza que surge ao acordar. Nada disso é mágico. É natural. A espiritualidade não cria atalhos artificiais. Ela acompanha processos verdadeiros. Se hoje você olha para trás e percebe quantas coincidências te trouxeram até aqui, honre esse caminho. Nada foi desperdiçado. Nenhum encontro foi inútil. Nenhuma repetição foi em vão. Tudo serviu para te tornar mais consciente, mais sensível e mais responsável por si mesmo. Antes de encerrar, faça uma prece simples, do seu jeito. Sem palavras bonitas. Sem fórmulas. Apenas diga, em pensamento, que eu tenha coragem de seguir o que me traz paz. E confie. A vida responde à sinceridade com cuidado. Se essa mensagem encontrou espaço no seu coração, permaneça em silêncio por alguns instantes após o término. Deixe que ela assente. Não corra para a próxima distração. E se sentir, compartilhe essa reflexão. Não por engajamento, mas porque há muitas pessoas vivendo coincidências que insistem, sem entender que elas não são castigo, mas orientação. Seguimos juntos. Com respeito ao tempo. Com fidelidade ao sentir. E com paz. Se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que acalmam, orientam e ajudam a reconhecer a direção certa. Que a luz suave que orienta os passos conscientes permaneça com você.